Dando continuidade ao nosso encontro, vamos falar de um outro assunto, bariátrica. Sim, a importância na nutrição no pré e no pós-operatório. Para tal, vamos chamar a professora doutora Célia Belém. Doutora Célia é nutricionista do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos, em São Paulo. Mestre em Ciências pela Faculdade de Ciências Médicas Unicamp. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, COESAS, IFISO, International Foundation of Security of Oversight and Methodological Discoveries, revisora da revista Oversight Surgery. A palestra que eu vou fazer para vocês hoje é sobre a cirurgia bariátrica pré- e pós-operatória e a importância da nutrição nesse acompanhamento. Nós temos bastante nutricionistas aqui, ou estudantes de nutrição. Sim. Eu até fica difícil a gente colocar como a gastronomia hospitalar, né, para a cirurgia bariátrica, uma vez que o paciente, o intra-operatório é muito pequeno, né? Então serão mais aspectos mesmo desse acompanhamento e da importância, e como a comissão organizadora também falou, dessa tendência nova aí de dietoterapia, tá? Com as novas tendências que vêm surgindo. Bom, então vamos lá. Iniciando, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Então, nós temos aí os componentes genéticos, comportamentais e ambientais, que também não vem ao caso discutirmos, e um mapa alarmante da obesidade, que realmente é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. A obesidade é uma doença crônica, né? É isso que nós temos que ter em mente, por isso que esse aumento tão grande do número de cirurgias bariátricas. A expectativa pela Organização Mundial da Saúde é que em 2025 nós teremos 2,3 bilhões de adultos estarão obesos e mais de 700 milhões estarão com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. E no Brasil, mais de 50% da população está acima do peso, segundo o Vigitel 2016, e crianças 15%. Então, realmente, isso é bastante alarmante. E com relação à cirurgia bariátrica, como está esse panorama, né? O número de cirurgias bariátricas no Brasil aumentou cerca de 46,7% em 5 anos. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo, seguido só pelos Estados Unidos. E também, assim, os estudos com cirurgia bariátrica, principalmente com cirurgia metabólica, que eu vou citar aqui para vocês, que é essa resolução ou essa melhora bastante grande do diabetes com a cirurgia, ela cresceu muito no Brasil. É o primeiro país que foi aprovado para IMCs mais baixos. Bom, então, uma dúvida que a gente tem, para quem que é indicado a cirurgia, né? Aqui, IMC de 30 a 34,9, na verdade, obesidade grau 1, coisa que a gente não está acostumado a ouvir, né? Então, a obesidade leve também tem indicação cirúrgica se esse paciente apresenta o diabetes tipo 2, tá? Então, essas cirurgias, elas são aprovadas pelos seguros de saúde, os convênios. De 35 a 39, obesidade grau 2, com várias outras doenças, diabetes, hipertensão, apneia do sono, asma, ovário policísticos. Tem inúmeras doenças aí que são categorizadas que aprovam. E, acima de 40, a obesidade grau 3 não precisa ter doença alguma. Mas é claro que o paciente não vai chegar, o indivíduo vai chegar, olha, eu vou fazer a cirurgia. Não, não é bem assim, né? Existe um preparo aí dos profissionais. E como eu falei para vocês, desde 2017 surgiu aí essa cirurgia metabólica, que é para pacientes com IMCs mais baixos, né?
porque essa cirurgia ela leva a uma melhora do diabetes. Bom, existem alguns procedimentos, os que são mais realizados aqui, essa gastrectomia vertical e o bypass gástrico, e eles vão, sim, alterar a anatomia do aparelho digestivo e absorção dos nutrientes. É aí que o nutricionista vai entrar tanto no pré-operatório como no pós-operatório. Então, nós temos aqui, eu trouxe para vocês as mais usuais, né, as que são mais realizadas. Na verdade, a banda gástrica quase não é realizada, ela nem foi muito realizada no Brasil. É um anel restritivo em volta do estômago, que ele é inflado e desinflado, levando ao esvaziamento do estômago. Então, esse é puramente restritivo. Este ainda é bastante realizado, o bypass, que corta o estômago e tem um desvio do intestino, né, que nós podemos chamar de cirurgia mista. O sleeve gástrico, ou a gastrectomia vertical, que tem uma ressecção do fundo gástrico bastante grande, então fica com o estômago, 20% do estômago, e não mexe no intestino. Apesar de parecer ser só uma cirurgia restritiva, ela não é, porque ela tem uma resposta muito grande também em outras funções. A princípio se achava isso, mas não é. Europa e Estados Unidos é a que está sendo mais realizada, e no Brasil tem crescido muito. Tá? E a derivação biliopancreática, que é uma jamais desabsortiva, que quase não é utilizada. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas deve ter ouvido, dos procedimentos endoscópicos. Não é cirúrgico, né? São feitos por endoscopia, o balão intragástrico, e agora existe uma gastroplastia endoscópica. Você faz a cirurgia bariátrica pela endoscopia. Tá? Enfim, os planos de saúde não cobrem. E o profissional nutricionista, onde ele entra nesse cenário, né? Ele é parte integrante dessa equipe multidisciplinar. Então, esse paciente tem, sim, que passar, uma solicitação dos convênios, se não tiver realizado uma avaliação nutricional, ter um laudo demonstrando que teve um acompanhamento prévio, esse paciente também não pode fazer a cirurgia. E o ideal é que esse profissional nutricionista ele esteja inserido em uma equipe, tá? Então, o trabalho acaba sendo bastante mais sério para preparar esse paciente quando os profissionais trabalham numa equipe de cirurgia bariátrica e não só o cirurgião fazendo a cirurgia. Então, essa equipe deve apresentar integração, profissionais especializados, papéis definidos, e temos aqui os profissionais que participam. É importante o nutricionista ter conhecimento das técnicas cirúrgicas para um manejo nutricional adequado, tá, desse paciente, e realmente o atendimento do paciente obeso bariátrico é um atendimento diferenciado, diferente do obeso não bariátrico, né? A gente tem outras especificações. As funções do nutricionista, quais seriam? Realizar avaliação nutricional, aconselhamento, reeducação alimentar, orientar sobre evolução dietética e monitorar esses exames bioquímicos e prescrever suplementos nutricionais. Nós nos baseamos por algumas diretrizes, né? Essas diretrizes são da American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. Então, quanto à suplementação, evolução dietética, parâmetros bioquímicos. Pelo que nós vimos no slide anterior, nós temos aí várias alterações no trato gastrointestinal. E cada órgão ele é responsável por absorção de alguns nutrientes. Então, por aqui, a gente já vê que nós teremos aí algumas deficiências nutricionais e um acompanhamento mais específico. Bom, no pré-operatório, esse paciente, será que ele chega com deficiência nutricional? Sim, muitas, né? Realmente, pela doença, obesidade, por erros alimentares, por algumas deficiências de absorção. Então, aqui um estudo de revisão que trouxe aí
bastante deficiências nutricionais no pré-operatório, principalmente ferro, vitamina D, vitamina do complexo B, que são essenciais aí e que elas deverão ser monitoradas no pós-operatório. É importante que o paciente ele entenda perfeitamente, ou pelo menos a gente procura, né, incluí-lo nesse contexto dessa alteração do trato gastrointestinal, porque a cirurgia bariátrica não é um milagre, né? Você não é uma cirurgia estética, né? Ao contrário do que muitas vezes muitas pessoas procuram e acham que vão ficar magros, é uma mágica, e não é. A gente tem, nosso maior desafio atualmente é trabalhar esse reganho de peso depois da cirurgia, né, que hoje vem sendo tratado como recidiva de peso, uma vez que é uma doença crônica, então essa doença está recidivando. Ele tem que ter bastante noção dessa alteração do trato gastrointestinal, um consumo proteico adequado, é aí que entra a parte nutricional, né, e até também dessa gastronomia para desenvolver pratos com uma maior palatabilidade, uma textura mais agradável para esse paciente, que tem que ser com alimentação e suplementação, e ele encontra, sim, algumas possíveis complicações, que são intolerâncias alimentares, por alguns alimentos, principalmente por cirurgias mais restritivas, ou por não ter sido treinado, ou não ter a consciência de que tem que mudar a forma de se alimentar, mastigação, etc. Anemias, deficiência proteica, pode levar à perda de peso excessiva e a recidiva de peso, como nós falamos. Nós nos baseamos aqui no Brasil, para orientar o paciente... Só um minutinho, vamos lá. Através do modelo da pirâmide alimentar, que é um modelo utilizado nos Estados Unidos, um modelo americano. Então, por aqui, a gente vê que a base da alimentação passa a ser alimentos fonte de proteína, tá? Uma vez que no emagrecimento rápido esse requerimento aumenta muito, tá? Então, ou seja, esse paciente deve ser orientado que ele tem que comer primeiro o alimento proteico, porque o estômago é muito pequeno, depois o grupo dos vegetais e só aí, se couber no estômago, comer o grupo do carboidrato. E nós temos as porções, né? 4 a 6 porções ao dia do grupo proteico, 2 a 3 dos vegetais e frutas, 2 porções somente do alimento fonte de carboidrato, e evitar aqui o consumo de doces, gorduras, álcool. Desde 2010, quando foi introduzida essa pirâmide, apesar dela ser uma pirâmide alimentar, foi introduzida esses cuidados aqui embaixo, que são exercício físico, hidratação com água e o uso contínuo dos suplementos indicados, tá? Vitamínicos, minerais, porque para ter a consciência de que é importante se utilizar essas vitaminas e minerais aí continuamente. Aqui nós temos um modelo que é utilizado na Austrália e Nova Zelândia. Então, ele se chama porção perfeita para bariátrica. Então, metade do prato nós temos aqui com alimento fonte de proteína, essa grande parte embaixo, vegetais, e só uma quantidade pequena do alimento fonte de carboidrato, e com alguns cuidados aqui. Se posicionar perante o prato, picar, mastigar bem, aproveitar essa refeição, tá? E o interessante é que essa bolinha aqui, né, ela parece somente um desenho, mas é o tamanho do alimento que ele tem que colocar na boca. Tem aí mais ou menos 2 centímetros, tá? Aqui, só para ilustrar, é um modelo, um gráfico alimentar para a população bariátrica argentina, só sinalizando também que o enfoque maior é para o grupo da proteína. Bom, aqui a evolução dietética, como ela se dá? Nas fases da dieta. Então, no hospital, esse paciente, 1 ou 2 dias, ele vai tomar somente líquidos claros, né?
A líquida completa 10 a 14 dias, pastosa também, branda acima de 14, 20 dias. Isso acaba sendo um pouquinho variável, dependendo do protocolo das equipes, tá? Nós utilizamos 7 dias para líquida, tá? No máximo 10 dias. Então, aqui, o importante no intra-hospitalar, eu passo, a nossa conduta também é fazer visita para esse paciente no intra-hospitalar, tá? E o importante é ele já receber essa alimentação no dia que ele está internado, como vai ser em casa, para ele ter a noção de que esse caldo é realmente bem líquido, que esse suco é coado e diluído, tá? E também o utensílio que é servido, mas servir também com utensílios menores para ele poder ir dosando quantidades pequenas, tá? Então, aqui, chás, água sem gás, água de coco, sucos de frutas, caldos salgados e o suplemento nutricional proteico que ele recebe em casa, tá? Não no hospital. Seguido, ele recebe dieta líquida completa, tá? Ela é mais cremosa, creme de legumes, com carne de boi, ave, leite, zero lactose, para quem toma, bebidas vegetais, iogurtes. Então, vocês já veem aqui que tem que ser utensílio menor, tem que estar mais atrativa essa refeição, tá? Porque realmente, assim, um período longo de sopas e caldos enjoa muito, né? Hoje tem vários chefes de cozinha que eles fazem caldos e vendem, tem muito paciente que compra já esse kit de chefes que trabalham com bariátrica para tomar em casa. A partir daí, ela começa a ficar um pouco mais consistente, né, mas as quantidades continuam bastante pequenas, de 3 a 4 colheres de sopa, não passa disso, tá? Ela é semissólida e, a partir daí, do primeiro mês ou 45 dias, ela já fica de consistência normal. E vejam como eu falei para vocês, né, que eu sinalizei aqueles modelos de alimentação. Então, o principal no prato é o grupo proteico, tá? Então, esse é um treino, é difícil, não é fácil, porque normalmente o paciente precisa aprender a mastigar, normalmente tem muita pressa, ou leva comida para o trabalho, ou come num lugar que a textura da proteína não é tão adequada. Então, realmente, o acompanhamento aí nutricional se faz bastante importante. Essa recomendação de proteína, ela varia um pouco, dependendo da técnica cirúrgica, tá? Normalmente, 60 gramas para mulher e 80 gramas para homem por dia. Então, quando você fala isso para o paciente, ele imagina que seja um bife de 60 gramas ou... Não é, porque é o peso do alimento, mas não é o quanto tem de proteína no alimento. Então, é importante também o nutricionista treinar esse paciente com os grupos alimentares, fornecer alguma tabela explicando quanto tem de proteína por porção. Eu procuro trabalhar bastante com réplicas de alimentos e tamanhos, né, para você estar demonstrando aí a fatia de queijo, não é? Quanto ela, 30 gramas da fatia de queijo, que tem aí 30 gramas de proteína. E, a partir daí, a gente também fala bastante, introduz os suplementos proteicos, né? Que são bastante necessários. Não são bastante aceitos, tá? Principalmente os suplementos proteicos em pó. Eles têm... existe uma rejeição bastante grande, até porque existe uma alteração do paladar após a cirurgia bariátrica, que ela é realmente devido a algumas alterações hormonais, tem também essa alteração do olfato e paladar. Então, existe uma rejeição bastante grande, o que é difícil, né? Porque aí a gente tem muita perda de massa muscular. Não temos, no Brasil, muito suplemento líquido, e o líquido tem aceitação melhor. Então, aí é que também entra o trabalho do nutricionista, de quem também está preparando as refeições, dessa variedade, né? Onde eu vou introduzir esses suplementos, né? Então, dá para fazer picolés,
chup-chup, geladinhos, tá? Algumas sobremesas com raspando gelo, que tem uma preferência melhor quando desce gelado. Então, aí também o nutricionista tem que desenvolver essas receitinhas e fornecer. O suplemento mais utilizado é o whey protein, porque ele tem uma quantidade maior de leucina, que aí vai ter uma ação maior na massa muscular. E tem várias formas, hidrolisada, isolada, são formas de boa aceitação e, infelizmente, um custo muito alto, né? Concentrada, o blend de whey, que é uma mistura, temos a proteína e caseína, que não é whey, a albumina, que a gente prefere, às vezes, alguns pacientes aceitam, outros não, é muito difícil, tá? E proteína vegetal, que a gente tem uma infinidade delas, elas são um pouco mais viscosas, o volume é maior, mas que também, dependendo da opção do paciente. E a estratégia nutricional, o que nós temos que fazer, né? A estratégia proposta para esse paciente, depois da cirurgia, é que em cada refeição ele deve incluir uma porção de proteína acima da quantidade de alimentos fonte de carboidrato. Então, esse treino é importante, é difícil, no primeiro ano acaba sendo mais fácil, mas sem a continuidade do acompanhamento, tanto individual como um grupo, acaba se perdendo. As deficiências proteicas podem ocorrer, e um ponto importante é que proteínas intactas, elas são mais difíceis de ser digeridas, tá? E também proteínas cruas, né? Então, muita gente pergunta, e o peixe cru? Mas não, direto aí também, porque você não absorve tanto. Bom, podem ocorrer deficiências nutricionais depois da cirurgia? Sim, tá? Em função daquilo que nós falamos, da redução da capacidade gástrica, da exclusão do estômago e intestino, menor contato do alimento com enzimas digestivas. Então, quando a gente fala, mas ele está ingerindo uma quantidade boa de proteína, 20% dessa proteína, em média, 20% a 25% não é absorvida, justamente por causa dessas alterações aí hormonais e enzimáticas, tá? E muitas intolerâncias alimentares que podem levar à exclusão da dieta de alimentos, fontes essenciais à saúde. E outra coisa, por exemplo, todos nós sabemos que a proteína precisa de um trabalho mecânico, nós precisamos mastigar, né? A base da pirâmide para o pós-bariátrico não são as proteínas e os vegetais, eles exigem mastigação e a digestão já começa na boca. E essa digestão não começa na boca, ela começa somente com a digestão mecânica, diferentemente do carboidrato, que já começa na boca, então não vai ter trabalho no estômago. Então, é sempre mais fácil, nós podemos ver por nós. Se a gente está com pressa, você vai pedir para almoçar alguma coisa, você vai pedir uma salada, um filé, não, aquilo vai levar muito tempo para comer, então acaba comendo alguma coisa muito rápido, que normalmente é de carboidrato. Imagina ter essa dificuldade diariamente, né? Então, esse conhecimento é importante. A suplementação vitamínica mineral, ela é solicitada para todos os pacientes, independente da técnica cirúrgica, tá? E os exames também são realizados aí no primeiro ano trimestralmente, no segundo ano semestralmente, para se monitorar deficiências e suplementação específica. Não entraremos em detalhes, aqui é lógico, porque não é um curso específico para nutricionistas, né? Dessa suplementação de nutrientes, das vitaminas e minerais, né? Além do polivitamínico, que todos têm que tomar, existem algumas outras que nós também devemos monitorar e complementar. Principalmente para a mulher, o ferro, tá? Mulher em idade fértil é que a gente acaba tendo mais problemas. Situações especiais no pós-operatório, náusea e vômitos, intolerâncias alimentares. Então, esses dois pontos aqui, náusea e vômitos, muitas vezes não é incomum
eu pegar paciente e você está orientando, falando, mostrando, mas não tem noção nenhuma de como cozinhar. Não sabe nem, nunca cozinhou, não sabe nem comprar. Então, é um trabalho que o nutricionista também tem que estar fazendo, tá? De inserir aí ele nas práticas de uma alimentação o mínimo necessário possível. Tá? Porque, senão, também só vai fazer a cirurgia e vai voltar para hábitos antigos. Síndrome de dumping é quando come doce, tá? Gorduras que têm uma intolerância bastante grande, tá? Então, dá uma hipoglicemia, uma queda de açúcar no sangue, palpitação, tremores, irritabilidade. Isso em função do desvio intestinal de uma técnica cirúrgica. E justamente para o paciente não comer doce depois, né? Então, a gente consegue trabalhar com preparações sem o açúcar livre também, tá? Não que nunca mais vá comer o doce, mas essa quantidade fica bastante limitada. E diarreia e constipação intestinal, que aí nós vamos estar trabalhando também com probióticos. E o mais interessante que eu vejo atualmente, nós trabalharmos com o alimento que tem a função prebiótica, né? Hoje se fala muito em probiótico, realmente tem as indicações, mas, como eu disse, tem as indicações, e não a gente usar indiscriminadamente, muitas vezes, tá? E trabalhar com alimentação para estar também melhorando essa função. Existem aí uns cálculos que são feitos para ver se esse paciente perdeu peso suficiente, né? Como eu falei, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela considera hoje como recidiva de peso e não como reganho. O termo reganho, segundo a sociedade, ele é encarado como uma coisa que parece que foi um desleixo da pessoa. E a recidiva é em função de que começou novamente a voltar aquela doença crônica, tá? Então, realmente existe, não são todos os pacientes que têm, tá? E aí, o que a gente percebe? Quais são as causas que podem estar envolvidas para essa recidiva maior do que aquela deveria acontecer, entre 10% e 20% do peso que esse indivíduo perdeu, tá? Porque muitas vezes também não, eu já acompanho e vejo, não adianta querer deixar essa pessoa, depois de uma cirurgia, com um peso ideal. Não existe mais esse peso ideal, esse ponto aí desapareceu. É um peso ajustável, é um IMC dentro de uma faixa que as comorbidades já desapareceram ou melhoraram muito, então a sobrevida desse paciente é muito maior, tá? Então, como eu disse, não é uma cirurgia estética. Então, sedentarismo é uma grande causa, o comportamento alimentar, tá? Deficiências nutricionais e IMC inicial muito elevado e baixa adesão ao acompanhamento pós-operatório, que é, na minha opinião, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta atualmente. Aqui nós temos um guideline falando quanto que a gente deveria estar fornecendo com relação aos nutrientes no caso da recidiva de peso, né? Então, vocês podem ver aqui que a quantidade de proteína ela acaba aumentando bastante aí no caso dessa recidiva. Aqui eu trouxe para mostrar o quanto esse trabalho ele mostra que alguns fatores, né, uma revisão que mostra os fatores que fazem o paciente ganhar peso. Esse ganho de peso depois da cirurgia, ele pode ocorrer entre o 2º e o 10º ano. Tá? Tem um trabalho da Unicamp, que foi feito agora, com um trabalho prospectivo com os mesmos pacientes, 10 anos. Então, a partir de 10 anos, realmente é muito difícil esse paciente voltar a ganhar peso. E, na prática clínica, realmente a gente não vê isso. Começo a ver isso a partir do 3º ano, tá? Que aí aqueles sinais que ele tinha de melhora hormonal, daquela
sensação de estômago pequeno, eles vão desaparecendo também. Tá? Então, o que acontece? O que pode levar a esse ganho de peso novamente? Perda do controle alimentar, e se nós fôssemos enumerar, teríamos N fatores, né? Aqui a gente não pode desconsiderar o trabalho também psicológico. Recuperação de peso pode ocorrer aqui do 2º ao 10º ano. Comportamento beliscador, não é incomum a pessoa falar assim, nossa, mas eu estou comendo tão pouco. A pessoa refere o pouco é almoço e jantar, mas ela come o dia inteiro, né? Porque vai beliscando, porque não cabe mais. E, realmente, quem tem uma compulsão alimentar no pré-operatório acaba transformando para o beliscador, muitas vezes. E má qualidade alimentar, tá? Petiscos, doces, e a falta de um adequado acompanhamento nutricional foi significativamente associado ao ganho de peso maior. Grupos, né? É muito importante também, eu acho que não só com bariátrica, mas quando a gente fala de outras doenças, também ter esse tratamento em grupo, ou mesmo na obesidade clínica, né? A gente não precisa só estar falando da bariátrica. O grupo auxilia o paciente a ter um estilo de vida mais duradouro. Ele é uma excelente ferramenta para compartilhar aí esses sucessos e fracassos e ajuda no desenvolvimento de escolhas, principalmente escolhas alimentares melhores também, que o conduzirá para a manutenção do peso. E o atendimento e a participação de em grupos pode tornar os cuidados pós-operatórios mais fáceis, tanto para o paciente quanto para a equipe, né? E o que o nutricionista também pode fazer ou pode desenvolver, né? Saber identificar o perfil desse paciente, isso começa já no pré-operatório, traçar metas atingíveis, né? Ninguém vai falar, você vai ficar com 45 quilos, 50 quilos, isso não existe, não vamos falar em peso, e nós não colocamos aqui, mas a gente trabalha com a bioimpedância, né? Então, para ver quanto está perdendo de massa magra, massa gorda, e deixar aquilo um pouco mais próximo do que seria aí o aceitável. Elaborar um plano alimentar juntamente com o paciente, não entregar algo pronto ou algo padrão, né? Traçar aí os acordos, as condutas nutricionais. Como executar isso? Com perguntas abertas, checar condutas, esclarecer dúvidas, questionários, reforço dos pontos positivos, sugerir nova conduta, identificar recompensa e gatilho, e a nutrição comportamental, pelo menos utilizar aí algumas ferramentas, né? Aqui, como eu falei, as réplicas de alimentos que são muito boas, a gente pode colocar tudo, ou nem separo por grupos alimentares e peço muitas vezes para o paciente separar. Porque quando a gente fala em reeducação alimentar, a gente precisa lembrar também que muitas vezes, muitas pessoas não tiveram nem a educação alimentar. Então, a gente não está falando da reeducação, tem que falar na educação alimentar. Ferramentas aí também de ver receitas, discutir, analisar. O cardápio da semana, vamos deixar pronto, vamos ter uma lista, ter uma lista de supermercado, ou lista de compras que você faz só assinala, né? E prepara isso e veja, e não é função de uma pessoa na casa, é função da família. É isso que precisa ficar claro também. Então, também, a pessoa fez cirurgia bariátrica, então você muda. Aí o marido fala, eu não posso mudar. Não, a família muda, porque os erros também estão dentro de casa. E, é claro, não deixando de citar, para finalizar, que o comer consciente é uma excelente ferramenta, né? E que tem o potencial de reduzir essa necessidade imediata que sustenta grande parte do comportamento alimentar, né? Mesmo eu não estando com fome, eu como alguma coisa porque ele é bonito, porque o cheirinho está gostoso, então, tentar trabalhar isso para minimizar esses gatilhos aí da recompensa. Então, dessa maneira, é importante esse acompanhamento nutricional para esse controle cognitivo, né? Para esse paciente começar a
identificar e trabalhar nisso. E o envolvimento da nutrição no sucesso da cirurgia, ele está aqui, nas escolhas alimentares saudáveis, controle das porções, exercício físico, né, que nós não aprofundamos, uma boa hidratação, muitas vezes não é fome, é sede, café da manhã diariamente, planejar as refeições, um sono adequado, suplementos diários e um acompanhamento multidisciplinar em grupo. É lógico que com as figurinhas e eu falando fica tudo fácil, o que não é fácil, né? Aqui, mostrando para vocês, nosso grupo em Valinhos, a reunião mensal pré-operatória. Então, tem uma reunião mensal toda primeira quarta-feira do mês, onde o cirurgião... Olha quanta gente! E é uma cidade pequena, então, são pessoas de cidades ao redor. O cirurgião explica, fala, o nutricionista também aqui, depois psicólogo, e aqui uma parte da nossa equipe que trabalha aí em conjunto com a cirurgia bariátrica. Tá? Muito obrigada. Bom, eu agradeço e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida ou curiosidade sobre o que foi exposto. É assim, são vários pontos, né? Não dá para aprofundar muito, porque nós teríamos aulas específicas aí de cada item citado. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se tem algum livro de receita com alguma medicação para pacientes pós-operatório. Tem alguns e-books, eu posso até te passar depois, tá? Tem um livro de receita para bariátrica também. Aí você pega meu e-mail e eu te passo, que eu não me lembro o autor aqui, mas tem algumas receitas muito boas, tá bom? Obrigada. Oi, boa tarde, eu sou a Camila, tudo bem? Oi. Bom dia ainda, né? Bom dia. Eu queria perguntar na questão do suplemento. Para paciente que não desenvolveu nenhuma intolerância, que já está há um tempo que fez a cirurgia, já está conseguindo comer um pouco mais, a gente ainda precisa continuar com a suplementação ou tem que fazer exame, verificar o que está faltando e suplementar de acordo com o que está faltando? Ou tem uma regra do que precisa suplementar? Tá. Então, assim, a suplementação de rotina, quando a gente fala de rotina, ela tem que existir sempre, tá? Não tem como, ela tem que existir o que seria aí um polivitamínico mineral usual. O ideal seria alguns específicos para a cirurgia bariátrica. Hoje o custo deles tem ficado bem melhor, né? Os específicos para a cirurgia bariátrica a gente recomenda pelo menos nos primeiros 6 meses a 1 ano. Os mastigáveis têm uma absorção melhor, uma biodisponibilidade melhor, mas depois você pode entrar em algum polivitamínico mineral comum, tá? E, sim, fazer os exames periodicamente. Se o tempo é longo de cirurgia, pelo menos uma vez por ano, para monitorar aí ferro, cálcio, zinco. E, às vezes, os exames clínicos, eles estão em níveis aceitáveis, mas você tem sintomas que indicam aí alguma deficiência, tá? E lembrando também que os parâmetros que estão nos exames bioquímicos, eles não são específicos para a cirurgia bariátrica. Por isso que a gente se baseia nesses guidelines, tipo B12 e outros. Então, a pessoa acha que está tudo bem, mas ali já está com deficiência, tá bom? É importante, tá? Aí, consultar um clínico ou um endócrino, ou voltar para a equipe que a pessoa fez, tá? Nutricionista, tá bom? Obrigada. Nada. Eu tenho uma pergunta, acho que é mais uma curiosidade aqui no fundo. Pode falar. No caso da prática clínica, essas recidivas de ganho de peso, você percebe que é mais uma questão de dificuldade do paciente na parte dietética ou, de fato, é uma questão comportamental?
É assim, a parte dietética ela também está envolvida na parte comportamental, né? Nós não falamos aqui sobre o exercício físico, mas assim, não existe a adesão à atividade física frequente. Então, com isso, e contínua, né? O metabolismo cai muito depois de uma perda de peso muito rápida, como no caso da cirurgia bariátrica, mas os estudos mostram que ele tende a aumentar novamente, depois de um ano, tudo. Mas, mesmo assim, o paciente precisa gastar mais energia. Tá? Então, esse comportamento é o quê? Ou é beliscador, ou ele aumenta o consumo de álcool, tá? O sedentarismo, tá? A falta do acompanhamento multidisciplinar, e aí a pessoa esquece os cuidados que tem que tomar, voltar a velhos hábitos em casa. Então, por exemplo, é feito um recordatório alimentar nas consultas pré-operatórias. Quando esse paciente retorna, ou mesmo se ele acaba não voltando durante um tempo, e eu estou há 15 anos na mesma equipe, quando você compara o que ele está fazendo depois de 5, 6 anos, é exatamente igual ao que fazia no pré-operatório. Eu não faço janta, eu compro pão, eu como só qualquer coisa. Então, não mudou, tá? Só mudou ali a quantidade. Mais alguém? Tá bom. Obrigada.